Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá o reflexo do sol aqui. Tá frio, mas tem o solzinho, né? Hoje tá até tempo gostoso. E não dá nem pra ver a imagem direito para do reflexo do sol. Mas com a graça de Deus nós vamos fazer a leitura de Timóteo. Eu tenho aí os vídeos de 1 Timóteo, já estamos no 2 Timóteo. E como eu falei, como está escrito, que é lendo que a gente entende as coisas. Se as igrejas obedecessem o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, nós não iríamos ter tantas falsas doutrinas na igreja de Cristo. Pode vir lá desde a igreja mãe até agora a última igreja. Se tiver obedecendo a doutrina que o apóstolo Paulo passou para Timóteo, nós não iríamos ter tantos escândalos na igreja e nem tantos falsos doutores, ou mestre, ou líder, ou pastor, ou profeta, ou estou falando o padre. Eu estou falando da igreja de Cristo. Não estou falando de outras religiões. Eu estou falando da igreja de Cristo porque Timóteo foi escrito para um cristão. 1 e 2 Timóteo, ok? Às vezes a pessoa perde muito tempo falar das outras religiões e não olha para o segmento que ela segue. Eu estou falando da igreja cristã, desde o início até agora. Se estiver obedecendo o que Paulo falou para Timóteo, não ia ter o escândalo que tem, não ia ter as confusão que tem, as falsas doutrinas que tem, não ia ter na igreja de Cristo. Porque até o entendimento de igreja as pessoas já entendem errado. Elas acham que igreja é a congregação. Não, igreja não é a congregação. Igreja é os que saem para fora. É os que ressuscitam. Como Lázaro saiu para fora, ok? Aleluia. A igreja ela sai para fora, ela sai de Jerusalém. Ela começa em Jerusalém, mas ela sai para fora. E ela vai pregar para as outras nações gentílicas. E até hoje, a igreja precisa sair para fora. Mas as pessoas são intertidas a ficar presas em um lugar. Presta atenção. Vamos continuar a leitura da palavra do Senhor. Deus seja louvado. Aqui nós já estamos no último capítulo de 2 Timóteo. Eu recomendo, se você conhece um pastor, uma pastora, fala para eles lerem Timóteo e ver se a igreja deles está assim. Ok? Deus seja louvado. Eu vou fazer a primeira parte e aqui já termina o último capítulo de 2 Timóteo. Eu amei ler Timóteo. Mais para frente, lá para frente, eu vou fazer de novo. Quando Deus me dá vida e saúde. E condição de fazer uma live. Deus seja louvado. Vamos lá. Conjuro-te, pois, diante de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo estava falando, é sério. Conjuro-te, pois, diante de Deus. Que o Senhor venha nos ajudar a entender a sua palavra. No nome de Jesus, amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre fala o Senhor Jesus Cristo. Quem fica aí falando só Jesus, 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 nem respeita, nem fala o Senhor, é essa igreja moderna de hoje, que é a igreja do tudo pode. Agora eu quero ver quando estiver passando por tribulação, como é que será, né? Porque tudo pode também é poder passar por tribulações, ok? Deus nos livre. Tenha compaixão, Senhor. Então, observe que Paulo sempre falava o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, que os de hoje não chegam nem perto dele. Os líderes, os apóstolos de hoje, não chegam nem perto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre falava Senhor Jesus, mas de hoje trata o Senhor Jesus como se fosse o amiguinho dele lá de casa, da escola, e outras coisas. Tem que ter mais reverência com o Pai, Filho e Espírito Santo no meio da igreja de Cristo, ok? Então vamos lá.
Conjuro-te, pois, diante de Deus. Sempre fala de Deus, que fala do Pai. E do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ok? Há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. O Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Ok? Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Olha só, o que tinha que fazer? Paulo estava falando para ele jurar isso. E quando se fala de jura na Bíblia é coisa muito séria. Que ele começa falando, conjuro-te. Olha aqui. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, é um assunto que ele não acaba, é longo, longanimidade. É um assunto que ele não acaba. Ele tinha que estar até hoje sendo obedecido, o que Paulo falou para Timóteo. Aqui fala que é para corrigir, para repreender, para exortar, com a longanimidade e doutrina. Deus seja louvado. Não é uma coisa para você fazer correndo. É algo para você fazer com paciência. Ok? Longanimidade. Ter paciência. Continuar fazendo. Vamos continuar. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós já estamos nesse tempo que as pessoas não suportam a sã doutrina. Você vai pregar o evangelho, você vai ter pouco seguidor. Se você pregar riqueza, é igual tem uns que só... Gente, é só a gente ler as profecias lá. Aqueles que só falavam coisa boa para o povo de Israel, eles eram os falsos profetas. Os verdadeiros profetas falavam de bênçãos, mas falavam também de correção, de castigo. Então, todo dia você vê o mesmo vídeo da pessoa e a pessoa só está profetizando benção, 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 benção. E ela nunca profetiza uma correção que Deus vai fazer na terra, ou vai fazer na vida dos humanos. Por aí você já percebe que é um falso profeta. Porque o verdadeiro profeta, ele profetiza a bênção, mas ele profetiza correção. Ó. Ele exorta, aqui ó. Ele repreende, ele exorta. E ele corrige. O verdadeiro profeta. Deus seja louvado. Vamos lá, vou ver o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje a gente está cheio de doutores na internet. Cheio de doutores que pega a parte da Bíblia que fala só das bênçãos e a parte que fala da correção deixa de lado. É onde tudo pode hoje. Tudo pode. Não tem mais pecado. Não tem mais pecado. O mundo é assim. Não, você pode fazer tudo, não tem mais pecado. Fica atento com esses. Vamos continuar? Deus seja louvado. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí começa com fábulas, começa a contar historinha, começa voltar para aquilo que já aconteceu na face da terra, começa a contar historinha, começa a entreter as pessoas, começa a colocar em discussão assuntos que não vai levar ninguém ao céu, começa, porque essa palavra significa isso, e fica 2, 3 horas ali num vídeo para dizer o que a palavra significa, mas não vive o evangelho, mas não diz o que o apóstolo Paulo pediu. Presta atenção, ok?
Ok, mas tu és sóbrio, em tudo. Nós temos que ser sóbrio em tudo, não podemos ir no embalo dos outros. Um tempo eu tive que sair de um grupo grande que ninguém fazia nada lá, porque uma pessoa começou a pregar contra o cristianismo no grupo, e era um grupo de cristãos, e todo mundo ficava assim, é. Ninguém fazia nada. E a pessoa pregando falsas doutrinas. Eu falei, quer saber? Tchau. Eu avisei várias vezes. Mas ninguém fazia nada. O que eu ia ficar fazendo num grupo desse? Onde o cristão engole tudo que vem pela frente, não presta atenção nas coisas. Misericórdia. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então é isso que nós temos que fazer, a obra de um evangelista. Eu não sou judeu, o meu noivo é judeu, mas ele pregou o evangelho para mim. O judeu que eu sigo é aquele que pregou o evangelho. O apóstolo Paulo é judeu. Vê que aqui, isso aqui é a doutrina do apóstolo Paulo. Ok? Eu sou cristã. Eu sou uma que pela misericórdia de Deus, o amor de Deus me alcançou através de Jesus. A Bíblia diz, quando nós ainda éramos no pecado, Ele morreu por nós. É esse o testemunho nosso. As pessoas elas querem saber se elas têm sangue judeu, porque elas acham que com o sangue judeu elas vão chegar eles nem creem no céu, né? Nem posso falar que vai chegar no céu, porque muitos não creem no céu, né? Vai dominar o mundo. Na realidade é isso que eles querem, dominar o mundo. Um monte de gente por aí querendo dominar o mundo. Estão amando essa terra. E evangélicos também, protestantes também nessa, viu? Amando o mundo, querendo dominar essa terra. Acha que eles que vão fazer o reino do mundo. O reino de justiça e paz. Eles acham que eles que vão fazer. Sem Jesus de Nazaré, sem a volta dele para corrigir esse mundo, não tem reino de paz, gente. Não tem reino de paz e justiça enquanto o Senhor Jesus não vir a essa terra para fazer isso. O máximo que a gente devia ter reino de paz e justiça é na igreja. Que infelizmente às vezes nem na igreja não tem. E as pessoas elas não conseguem fazer o reino de justiça para nem na igreja, quer fazer no mundo. Ô Pai, ajuda-nos. Então cumpra a tua obra de quê? De evangelista. Teu ministério é de evangelista. Esse era o ministério de Timóteo. Esse é o ministério da igreja. Cumprir a obra de evangelista. Ok? Pregar as boas novas. É esse que é o nosso ministério. Vamos seguir em frente? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Aspersão é quando eles pegavam o sangue e aspergia as coisas do templo, ok? Então o apóstolo Paulo falou, logo você sacrificado, o meu sangue vai servir de aspersão. E o tempo da minha partida está próximo. Paulo já sabia, Deus já tinha revelado para ele. Paulo não tinha medo de morrer. Paulo já tinha andado no céu, já tinha visto o trono, já tinha visto Jesus. Paulo não tinha medo de nada. Por que esses crentes de hoje morrem de medo de tudo? Porque não tem vida espiritual com Deus, com Jesus. Se tivesse, não ia ter o medo. Quem vive o sobrenatural não tem medo. Quem tem medo é porque não vive o sobrenatural. Não tem as experiências do apóstolo Paulo e nem quer obedecer o que Paulo escreveu. Ok? Olha aí, Paulo já falando, olha. Ele serviu de aspersão. Aspersão, eles pegavam o sangue do cordeiro, dos animais e aspergiam os objetos do templo. Ok? Paulo, ele foi como aspersão para a igreja. E fala, o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha lá. Essa carta é de despedida.
cresci, acho que é a última carta que Paulo escreveu, porque mataram ele cortando o pescoço dele, degolado que fala, né? E isso ainda era uma morte que era menos sofrida, sabia? E ele só recebeu a morte desse jeito porque ele era um romano. Que no caso de Pedro não foi assim, ok? Vamos continuar? E ele fala, combati o bom combate, guardei a fé. Mas o apóstolo Paulo, ele sofreu muito em vida, muito em vida ele sofreu. Mas ele, mesmo no sofrimento, ele estava falando para as pessoas, não pare, não desista, continue. Paulo estava sempre animando. Paulo, mesmo doente, ele pregava. Com fome, com nudez. Quando ele fala posso todas as coisas, ele está falando de fome, de passar frio, de passar fome, de estar nos calabouços das cadeias. E as pessoas hoje acham que é só falar para ficar rico, falar tudo posso, com arrogância, com orgulho. Gente, conheça o que Paulo ensinou de verdade, para você não ser enganado pelo mundo, que o mundo pega a palavra de Deus e torce, pega o contrário. Vamos lá. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós precisamos amar a volta do Senhor Jesus. Nós precisamos acordar todo dia e falar, Senhor Jesus, vem que nós estamos te esperando. Eu também preciso lembrar disso. A gente esquece. Nós precisamos amar a volta dele. Amar. Pensa na pessoa que você mais ama e você quer encontrar com ela. Aleluia. Só que Cristo é maior que a pessoa que você mais ama. Olha lá. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Ele já estava desamparado, ele estava pedindo para Timóteo, se possível, ir até onde Paulo estava. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Então tinha uma pessoa que ela chamava Crescente. O primeiro ele começa a falar do Demas. O Demas foi para Tessalônica. O Crescente foi para Galácia. Galácia. E Tito para Dalmácia. Todo mundo abandonou o apóstolo Paulo. Todo mundo abandonou. Porque não tem milagre, não tem pão. O povo vai embora, né? Porque, como o Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Não trabalhe só por aquilo que é perecível. A Bíblia diz. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Lucas tinha permanecido com o apóstolo Paulo. Amém. Nosso amado Lucas, que escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ali, o ministério de Paulo, embora com tudo que ele passava ali, o ministério dele estava crescendo. Estava crescendo. Mas algumas pessoas que faziam o ministério com ele tinham abandonado ele, tinham ido por outros lugares. Porque aquele povo sabia que a perseguição estava chegando, que uma hora aquelas pessoas que estavam ali iam ter que dar vida pelo Evangelho, as pessoas que estavam em Roma uma hora iam ter que dar vida pelo Evangelho, como realmente isso aconteceu com Paulo e com Pedro. Então os outros já deu no pé. E Paulo está pedindo, nem sei se deu tempo antes dele morrer, de Timóteo chegar ali com Marcos, nem sei. Teria que estudar a história para ver, que não é tudo que está na Bíblia. A Bíblia é o resumo do resumo do resumo do resumo. Tem muita coisa que não deu para pôr na Bíblia e nós precisamos estudar a história também. Quem ignora a história fica ignorante. Ok?
Então é isso. Fiquem todos na Shalom. Até a próxima hora. Siga-me no canal do YouTube Bíblia Diária Helena. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou deixar registrado aqui porque tem pessoas falsas no YouTube, que elas estão copiando canais e estão fazendo uma resposta de uma suposta profecia, pedindo dinheiro, usando perfil de canais do YouTube. Se aparecer algum comentário dizendo que é o meu canal do YouTube, se passando pelo meu canal de YouTube, pedindo qualquer coisa, fazendo falsa profecia, ignore, porque eu não faço isso, ok? Eu estou aqui para pregar o Evangelho, Eu prego que está na palavra de Deus, pão e glória no nome de Jesus. Cuidado, tem muito falso profeta tirando dinheiro dos outros pela internet e copiando YouTube de pessoas que têm muitos seguidores, ok? O YouTube de evangélicos, viu? De messiânico, de nazareno, não importa, eles estão copiando. Até de adventista. Eu vi 2 canais de adventista sendo copiados. 2 dias. Parece que eles me perseguem, porque eles sempre vão ali onde eu comentei e faz comentário embaixo. Não sei por que isso. Mas eu já vi 2 canais de pessoas que tem muito seguidor da adventista sendo clonado. Isso, gente, só o que meu nome estava ali que escreveu embaixo. Agora vocês imaginam os outros canais que eu não... Difícil eu escrever alguma coisa. Aí responderam para mim nesses outros canais. Mas tem milhares de canais que eu não sigo, de crente. E eles estão fazendo isso com os canais, todos os canais grandes de crente que tem. Tome cuidado, quando você vê lá, olha, Deus mandou falar, olha, agora você tem que fazer um depósito assim, assim, assado. Cuidado, Deus nos livre, em nome de Jesus, amém. Shalom. Então, meu canal é Bíblia Diária Helena no YouTube, Bíblia Diária Helena no Facebook, ok? E se alguém aparecer lá com esse nome, fazendo profecia e pedindo dinheiro, sai correndo, me avisa se puder, porque não é eu. Denuncie como spam o canal. Ficam todos na Shalom. Paz.